Queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos para estudar a Palavra de Deus, orarmos, entrarmos em contato com Deus, porque Ele sempre está presente ao nosso lado, nos ouvindo, nos atendendo. Estamos separados, mas Deus está aqui e é com alegria que cumprimento os irmãos nesta noite, desejando a paz do Senhor para todos. E vamos ao culto. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo, Senhor. Graças te damos, Senhor, que não tem faltado nada em nossos lares, ó Pai amado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que continue, Senhor, firme e forte com aqueles que estão na linha de frente dessa batalha, Senhor. Que não os deixes perder a força, ó Pai. Senhor nosso Deus, pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja, de nossa comunidade e aqueles que fazem parte de nossa família. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo, ó Pai amado. Senhor nosso Deus, abençoe o pastor, Senhor, abençoe a sua família também. Abençoe a todos aqueles que estão sendo alcançados por esta palavra, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santuário, a alegria de toda a Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele
O Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queridos irmãos da Igreja Batista Moriá, espero e desejo que os irmãos estejam bem e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com os irmãos. Meus queridos, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre lições que aprendemos quando andamos com Jesus. Jesus nos ensina lições através do apóstolo Paulo. E nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós aprendemos com Jesus que é possível ter uma vida equilibrada e é possível viver contente
mesmo diante de situações tão difíceis como é a situação que vivemos atualmente, a questão do coronavírus. É uma pandemia mundial e nós podemos aprender a viver contente de forma serena. Entrando no contexto, Paulo estava preso e pesava sobre a cabeça dele a sentença de morte. Ele, muito provável, estava passando por necessidades, talvez até fome. O que nos surpreende é que, ainda assim, ele declara estar contente. Como isso é possível? Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Como viver contente em toda e qualquer situação? Como podemos conseguir esse estado de espírito? Vamos analisar esta declaração que Paulo fez. E para isso, nós tiraremos algumas lições. E a primeira lição que podemos tirar é que, quando andamos com Jesus, aprendemos a viver. Tem pessoas que passam pelo mundo e não aprendem a viver. Jesus nos ensina a viver. O apóstolo Paulo, ele aprendeu com Jesus a viver. Ele diz: aprendi a viver. A primeira lição que podemos tirar é que este estado de espírito não vem por acaso. É o resultado de um longo aprendizado com Jesus. Enquanto a maioria das pessoas aprende a se tornarem fechadas, desconfiadas, entristecidas, amargas com as experiências da vida, o apóstolo Paulo, com estas mesmas experiências comuns e não comuns a todos nós, ele aprendeu o segredo do viver contente. Ele considerava cada experiência, fosse ela boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Será que é isto que muitas vezes nos falta? Uma atitude de discípulo de Jesus, uma atitude de querer aprender de Jesus, uma atitude de olhar para Jesus e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E aprendendo de Jesus, nós podemos aprender a viver contentes, a viver com serenidade. Uma atitude positiva diante das dificuldades e das situações. Será que nós temos tido? A segunda lição: quando andamos com Jesus, aprendemos não simplesmente a viver, mas a viver contente. O apóstolo Paulo, ele diz: aprendi a viver contente. Dando uma olhadinha mais profunda no texto bíblico, descobrimos que a palavra traduzida por contente neste texto é a palavra grega autarques, ou
prece, de onde vieram também as nossas palavras autarquia e autocrata. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central. Autonomia. Autocrata significa soberano, absoluto e independente. O que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar esta palavra? Será que ele estava rindo à toa em meio às dificuldades, em meio às tempestades? Obviamente que não, meus amados. É claro que não, pois as situações difíceis incomodam. As situações difíceis nos incomodam. O apóstolo Paulo estava dizendo: é possível conservar a serenidade, a alegria, o controle da situação, a autonomia, independentemente dos problemas que estamos passando. E quanto a nós, já aprendemos isso? Já aprendemos isso de Jesus? A terceira lição que podemos aprender do apóstolo Paulo e, consequentemente, podemos aprender de Jesus é que, quando andamos com Jesus, aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Não é simplesmente viver, não é simplesmente viver contente, mas é viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A terceira lição que podemos tirar deste texto é esta: é preciso aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. Seja na hora boa, seja na hora ruim, seja na hora da humilhação, seja na hora da exaltação, seja na hora da fartura ou da fome, na hora da abundância, na hora da escassez, na hora quando tudo vai bem e também em meio a uma pandemia na qual estamos vivendo. O problema é que a maioria de nós não sabe administrar nem uma situação e nem outra. Não sabemos administrar as situações boas e também não sabemos administrar as situações ruins. E nós precisamos aprender de Jesus a viver contente em toda e qualquer situação. Quando estamos, digamos assim, por baixo, a nossa tendência é abandonar a igreja, e agora nós estamos num novo formato. Muitas vezes nós xingamos, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes sofremos, muitas vezes enchemos o coração de ódio e de mágoa. Quando estamos por cima, esbanjamos, somos muitas vezes soberbos, humilhamos muitas vezes quem está por baixo. Muitos não são honrados por Deus porque não teriam o mínimo de controle numa situação de fartura e abundância. E isto
também aplica-se a nós. Será que nos momentos que estamos vivendo, passando, nós temos mantido a nossa fé, nós temos mantido a nossa confiança em Deus, nós temos buscado o Senhor, nós temos vivido de forma a agradar ao Senhor, nós temos ficado contentes, serenos e alegres em toda e qualquer situação. A quarta lição que podemos aprender é que quando andamos com Jesus, aprendemos que podemos viver contente. Por quê? Por que podemos viver contente? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já tenha ouvido este versículo bíblico centenas, milhares de vezes. Uma coisa é viver este versículo, outra coisa é você simplesmente ouvir esse versículo. Muitas vezes a aplicação desse versículo tem sido feita de forma errada. Muitas vezes as pessoas usam isso no eu posso ter, eu posso fazer, eu posso adquirir, eu posso conquistar, eu posso prosperar e assim por diante, naquele que me fortalece. Mas não é bem isso. Não é isso que o versículo está dizendo. O que o apóstolo disse do versículo é: tudo eu posso administrar naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu que quem o fortalecia era Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente porque era Cristo que o fortalecia. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação porque era Jesus Cristo que o fortalecia. Queridos, seja qual for a situação, qual for o problema, coloque no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Em nenhum momento o apóstolo Paulo pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia de vida ou uma oração mágica que forçasse as janelas do céu a abrirem-se sobre nós. Ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé, que lhe dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus o fortalecia. Concluindo, nós, como cristãos, como qualquer outro ser humano, passamos por diversas experiências na vida. Da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância, nos momentos de calmaria e nos momentos de pandemia. Mas, queridos, é possível aprender a manter a serenidade e viver contente em toda e qualquer situação. No entanto, a plenitude deste aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender poderão um dia repetir com honestidade as palavras do apóstolo Paulo.
Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação. Com Jesus podemos viver contentes, com serenidade, em toda e qualquer situação. Esse é o meu desejo para a Igreja Batista Moriá. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada irmão, para cada amigo, para a nossa igreja, para todas as igrejas que se reúnem em nome de Jesus Cristo em espírito e em verdade. Queridos, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja, em nome de Jesus. Amém. Oh, não consinta as tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças que Cristo é teu maior protetor. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Em